Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você mais um devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. É com muita alegria que eu venho aqui ler essa reflexão, meditar na palavra de Deus junto com você. Que você possa estar nos acompanhando no nosso canal Minutos que Edificam. Tem sido dias de bênçãos, né? Deus tem se utilizado desses vídeos para falar o coração de muitas pessoas. E esse maravilhoso devocional escrito pelo nosso pastor Carlos Gomes tem nos feito acordar mais para a nossa realidade e saber o que é a obra de Deus, as funções da igreja, as mensagens que há algum tempo Deus ministrou ao coração dele e ele escreveu e tem nos edificado nesses dias difíceis. E nós chegamos já ao 18º dia, que o versículo-chave do nosso devocional de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. É uma palavra maravilhosa. E a reflexão de hoje se inicia dizendo: a cidade portuária de Jope, na costa leste do Mediterrâneo, nos remonta a um passado longínquo, ao tempo do profeta Jonas, que comprando uma passagem de navio, embarca para Tarsis, para a direção contrária de onde Jeová o tinha mandado ir. Agora, algumas centenas de anos depois, eis o apóstolo Pedro naquela cidade. Deus nunca nos envia a um determinado lugar sem uma missão específica. Havia chegado de Lida, onde restaurou a Enéas, paralítico que há 8 anos não se movia da cama. Ao chegar a Jope, o lugar da fuga do profeta, exatamente nos dias em que Tabita, cuja tradução do nome era Dorcas, Gazela, havia falecido repentinamente. Acho interessante que a comunidade dos cristãos daquela cidade estava querendo Dorcas viva e não morta. Glória a Deus. Como você já conhece e tem acompanhado, eu acredito que você tem acompanhado a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Que junto com esse devocional você também possa acompanhar na sua Bíblia Sagrada, leia o livro de Atos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá produzir um fervor espiritual dentro da sua alma. E o nosso escritor diz que Jope, uma cidade portuária, cidade onde muito tempo antes o profeta Jonas embarcou fugindo da ordem divina, do mandado divino. Agora, nesta mesma cidade, mora uma discípula de Jesus chamada Dorcas. Deus envia Pedro àquele lugar. E o escritor diz que Deus nunca nos envia a um lugar sem um propósito. Há um propósito de Deus onde nós estamos. Há um propósito de Deus em cada lugar que chegamos. Deus não envia os seus servos a determinados lugares em vão. Então acredite neste dia, há um propósito de Deus para a tua vida onde você está. E o escritor ainda comenta que acha interessante que Dorcas ela faleceu. Só que as pessoas que estavam ali próximas dela queriam ela viva e não morta. Dorcas, a Bíblia diz que ela estava cheia de esmolas e boas obras que fazia, como uma discípula de Jesus. Então que nós venhamos refletir sobre isso. Aquela mulher cuidava de pessoas, cuidava das viúvas, aqueles que estavam ao redor dela a amavam, ao ponto de quando ela falecer chorarem desejando que ela estivesse viva. Que nós possamos refletir sobre isso. Existem tantas pessoas que Deus levantou para cuidar da igreja, para cuidar do seu povo em oração, como uma dirigente de conjunto, um dirigente de congregação, um dirigente de círculo de oração
e o nosso pastor. Deus levanta essas pessoas, homens e mulheres, para cuidar de nós, para cuidar da nossa vida espiritual. Os diáconos que têm cuidado, se preocupado em conseguir alimentação para aqueles que estão em dificuldade nessa quarentena. Como nós temos cuidado daqueles que doam-se por nós. Dorcas havia um cuidado especial da parte dela com as mulheres ali naquele lugar. Mas nós vemos que, mesmo ela sendo uma discípula de Jesus, mesmo ela servindo a Deus, ela adoeceu e faleceu. Isso é uma prova de que aqueles que são fiéis a Deus, daqueles que se doam para o reino de Deus, também são humanos, também adoecem. E que essas pessoas que cuidam tanto de outras pessoas na obra de Deus, também precisam de uma retribuição no carinho, no afeto, que nós venhamos a cada dia ter um cuidado especial também com aqueles que se doam por nós, com aqueles que cuidam da obra de Deus. Essas pessoas também são humanas. Um pastor, um obreiro que cuida de uma obra, que cuida de um rebanho, também são humanos e precisam do nosso carinho, das nossas orações e dos nossos cuidados. Que nós venhamos refletir sobre isso nesse dia. Pedro é comunicado do ocorrido e, ao chegar naquele pequeno quarto, no primeiro andar, encontra-se cercado de todas as viúvas da cidade, que com lágrimas mostravam as roupas que aquela costureira fizera para elas. As mulheres estavam ali com as roupas que Dorcas havia costurado para elas, chorando, pranteando, porque a sua amiga Dorcas havia falecido. Eram lágrimas derramadas em forma de carinho, de amor por aquela mulher. Será que o nosso coração está tão cheio de amor por aqueles que intercedem por nós, pelos nossos líderes que nos alimentam espiritualmente? Será que o nosso coração está transbordando de amor uns pelos outros, a ponto de a cada dia querê-los vivos, com saúde, animados? Que nós venhamos ter esse cuidado. Hoje Deus está falando conosco através desse devocional, que nós venhamos ter um cuidado melhor, especial, derramar lágrimas de amor em oração pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros e por aqueles que cuidam da obra do Senhor, pelas irmãs do círculo de oração, os dirigentes de conjunto. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fazer refletir neste dia sobre isso, sobre a importância que nós devemos dar não só a essas pessoas, mas também às suas famílias. Não somos salvos pelas obras, mas fazemos obras porque somos salvos. Independentemente de reconhecimento humano, tudo quanto fizermos estará registrado no livro das obras e será aberto um dia, na eternidade, ou no tribunal de Cristo para os salvos, ou diante do grande trono branco para a condenação eterna, por não se achar inscrito no livro da vida. Nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que nós fazemos. Mas as obras são a consequência daqueles que têm uma fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então a nossa fé, se nós somos discípulos de Cristo e professamos isso com fé, tem que ser acompanhada das obras. Que nós venhamos demonstrar que servimos a Deus não só de palavras, mas por boas obras também. Tanto por aqueles que estão ao nosso redor, no nosso meio, nossos irmãos em Cristo, quanto por aqueles que ainda não servem a Deus. E o escritor diz que tudo quanto nós fizermos estará registrado no livro das obras. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você fizer estará escrito em um livro e que no final de tudo, para a igreja, para os salvos, iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para
receber o galardão por essas obras que fizemos aqui na terra. E aqueles que não foram salvos, comparecerão ante o grande trono branco para uma prestação de contas neste grande dia que é bíblico e que irá acontecer. O grande trono branco para aqueles que ainda não estão com seus nomes registrados no livro da vida. Se você está me assistindo nesse momento e ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, aceite-o, se arrependa dos seus pecados, para que o teu nome possa estar registrado naquele grande livro da vida e você possa entrar na cidade celestial. Precisamos de menos falatório e mais ações concretas na comunidade dos salvos aqui na terra. Menos palavras e mais testemunhos. Dorcas morreu, isso é um fato, mas as suas obras foram apresentadas pelos beneficiados por ela. Dorcas, ela veio a falecer. Chamaram o apóstolo Pedro, que estava ali perto de Jope. O apóstolo Pedro chega ali, naquele quarto alto onde Dorcas estava, ora por ela, e Deus opera o milagre da ressurreição na vida de Dorcas, para a alegria daquelas que estavam chorando ali naquele lugar, ao redor daquela mulher. Dorcas, ela morreu, mas as obras que ela fez ficaram na memória. Maior que a morte, as obras realizadas com amor incondicional são duradouras. As roupas feitas por Dorcas pereceram com o tempo, mas a ação realizada por ela conta para a eternidade, de tal forma que Deus permitiu seu registro nas Escrituras a fim de que hoje pudéssemos conhecer a sua história de vida, glorificando a Deus pelo milagre da sua ressuscitação. Glória a Deus, é verdade. Aquela mulher, com o tempo, ela veio a falecer. As roupas que ela fez e doou também se acabaram. Mas Deus deixou registrado em sua palavra este feito tão maravilhoso da parte de Dorcas, para que hoje nós venhamos ver este grande exemplo desta mulher e assim agir também. Que nós possamos falar menos sobre as necessidades e que nós venhamos agir mais para ajudar aqueles que necessitam de coisas materiais e também do espiritual. Que Deus possa motivar o nosso coração a deixar um legado, um memorial por onde nós passarmos. O que você tem feito nesses dias para deixar uma marca de um discípulo de Cristo, de um servo ou uma serva de Deus? Deus conta com você. Aquela mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Que nós possamos estar cheios de fé em Jesus Cristo, seguida também de boas obras na presença de Deus. Que essa palavra possa ter falado fortemente ao seu coração. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.